Diogo, Minas Gerais foi o único estado aqui do Sudeste, em que Lula obteve um percentual maior de votos do que Bolsonaro. Vou pedir para colocar na tela mais uma vez a arte que tem ali o total de votos alcançados aí no Brasil. Lula conseguiu a eleição com 50,90% dos votos, enquanto Bolsonaro ficou com 49,10%. E em Minas Gerais, de onde a gente vai tratar agora com mais especificidade, Lula teve 50,20% dos votos, enquanto Bolsonaro chegou ali a 49,80% da eleição do eleitor mineiro. A que você atribui, Diogo, essa diferença aqui na região? Minas, o único estado do Sudeste em que Lula teve maior votação do que Bolsonaro. Curiosamente, sempre quem ganha em Minas ganha no Brasil, A gente tem raríssimos casos, eu me lembro de um caso de Getúlio Vargas, me lembro estudando história, que a idade, eu sou jovem para isso, mas gostam de dizer que Minas é o Brasil. Eu não acho que Minas é o Brasil, mas eu acho que tem muito do Brasil em Minas. É um estado muito grande, com um número muito grande de municípios, com regiões que têm baixo IDH e regiões que têm alta urbanização, industrializadas. Então, é um estado que traduz um pouco tem essa diversidade que existe no Brasil também. Traduz a complexidade do que é a sociedade brasileira. O Brasil é muito diverso, E eu acho que há muita dessa diversidade em Minas, o que acaba levando o estado a, de alguma forma, espelhar, reproduzir a disputa nacional, Mas isso não quer dizer que isso é automático, As campanhas são feitas. Eu acho que é porque o Estado traduz essa complexidade. E é legal de pensar isso, é bonito de ver. Por isso que Minas é sempre muito simbólico, Ou seja, a gente viu ontem como que a candidatura do Lula, a campanha do Lula, comemorou muito a virada. Eles já tinham virado no Brasil, mas eles comemoraram muito a virada em Minas, porque tinha esse simbolismo de ganhar em Minas, Em Minas foi ali o centro de uma disputa, E o Bolsonaro agora no segundo turno, sobretudo, contou com o apoio na campanha do governador Zema, que foi eleito, também do senador Cleitinho eleito, o deputado federal, que também eleito com grande votação aqui em Minas Gerais, mas mesmo com todo esse apoio, o atual presidente ele até conseguiu aumentar a quantidade de votos, mas não o suficiente para essa virada. Como é que você vê essa iniciativa, essa quase chegada, mas a não conclusão dessa virada em Minas Gerais? Minas foi estratégico, Ou seja, a candidatura de Bolsonaro jogou pesado em Minas, Mobilizou o governador Zema, pedindo apoio dele nos municípios. Nicolas Ferreira foi muito bem votado, ou seja, apenas um dado. Em Juiz de Fora, ele foi votado em todas as sessões eleitorais. É impressionante isso. O modo como ele não concentrou a votação dele só em Belo Horizonte, mas ele teve votação no estado todo. Então, o Bolsonaro jogou pesado com isso. Ele conseguiu proporcionalmente reduzir a distância dele, mas não conseguiu virar. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que indicou, inclusive, a derrota dele nacional. Nem ter aberto muito uma distância em São Paulo, esse é um dado importante, como também não ter virado em Minas Gerais. E as candidaturas olharam muito para cá. Ele veio muito aqui, ele colocou muito a campanha a serviço de buscar voto em Minas Gerais. Tem um dado interessante em relação a Minas Gerais, porque aqui no estado, nós elegemos em primeiro turno um governador, candidato de direita, e agora, nos dois turnos, teve a confirmação da preferência do eleitorado mineiro por Lula, um político de esquerda. Diogo, a gente pode entender que essa situação no Estado reflete o real significado da democracia, o sentido político e social da democracia? Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é agora como que a gente pode desafiar o papel republicano dos representantes. Que não é porque você fez campanha para um ou outro candidato que você vai estender isso do ponto de vista do governo. Ou seja, quem ganhou o estado de Minas Gerais agora representa Minas Gerais e vai ter que republicanamente estabelecer diálogo com a presidência, com os diferentes municípios, com os outros estados. Então, eu acho que isso é um pouco a esperança que a gente tem nessas eleições, da gente voltar a pensar a política no seu papel mediador, de construção de governos, não de produção de disputa, de diferença, não de afastar as pessoas. Eu acho que é um dado importante. Com certeza, A gente não pode, claro, afirmar isso, mas entre as pessoas que escolheram, muita gente votou em Lula e Zema, o que mostra essa possibilidade da democracia.